paz do Senhor a todos. Hoje iremos estudar a lição de número 3, que tem como tema a justiça somente pela fé em Jesus Cristo. O objetivo geral desta lição é explicar que somos justificados diante de Deus somente pela fé e não pelas obras da carne. Na lição passada nós vimos que todos os seres humanos, de todas as raças, de todas as culturas, de todos os credos, de todas as classes sociais, tanto judeus como gentios são pecadores, são culpados diante de Deus. Vimos que os efeitos da queda trouxe graves consequências e lançou todos os homens num estado de depravação total. Aquele pecado ali cometido por Adão e Eva, ela teve consequência em toda a humanidade de uma forma geral. Vimos ainda que nesta condição de pecado, nenhum esforço humano é capaz de livrarmos. Por si só o homem nada pode fazer, logo é declarado culpado. Conforme Romanos 3:10, Paulo vai dizer, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todos são pessoas que necessitam da salvação. Romanos 3:23 vai dizer que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O primeiro tópico da lição fala sobre a justificação manifestada. Então é isso que nós iremos trabalhar nesse primeiro tópico. Mas justificação, o que seria justificação? Justificação é o oposto exato de condenação. Condenar é declarar uma pessoa culpada. Vimos justamente isso na aula passada. O homem é um pecador, logo merece a condenação, ou seja, ele está condenado devido ao pecado que habita no seu ser. Então, justificar é o contrário, é declará-lo sem culpa, inocente, justo. Então, isto é justificar. O primeiro subtópico, aqui vai falar sobre um culpado que é inocentado. Então, veja só, Romanos 3:21 começa assim o versículo. Mas agora, então observe que Paulo vem falando da condenação do homem nos capítulos anteriores, Ele vem falando da condição do homem diante do pecado. Então ele introduz dizendo, mas agora, ele vai mostrar a luz do Evangelho, que torna o culpado inocente. Aqui nós vamos ver a manifestação da justificação na vida de um culpado. Então, por isso que ele introduz falando justamente, mas agora se manifestou, ou seja, tornou-se conhecido o que estava oculto. E ele diz que se manifestou sem lei, sem a lei, ou seja, sem as obras da carne. O que está se revelando agora não é fruto de esforços humanos, mas sim da graça de Deus, ou seja, do favor imerecido de Deus para com o ser humano. Mas o que é que está sendo revelado? Então, está sendo revelado aqui é a justiça de Deus. A justiça de Deus tendo o testemunho da lei e dos profetas, conforme Romanos 3:21. Isto indica que não é algo estranho ao Antigo Testamento. Tanto as leis cerimoniais, que são aqueles rituais que os judeus faziam, onde tinham que imolar um cordeiro inocente, em sacrifício a Deus, tanto esta lei cerimonial como a fé de Abraão já apontava para Cristo. Então, por isso tem um testemunho da lei e dos profetas, porque a gente pode observar isso nesses dois itens. Uma coisa que a gente pode perceber também aqui no versículo 21 vemos a esperança diante do quadro sombrio de incapacidade e de condenação, manifestou-se a justiça de Deus, que é um modo de salvação independente da lei.
O culpado que é inocentado pela justiça de Deus. Mas o que significa então a justiça de Deus? Então a justiça de Deus é o modo através do qual Deus salva o homem. Um termo jurídico, alguém que é inocentado por um juiz. Veja que algo interessante, Deus é justo, porém ele não pode amar o homem por amar. Ele não pode conceder graça ao homem de qualquer jeito. Ele não pode salvar o homem simplesmente conforme o desejo do seu coração. Não. Veja só. Deus salva o homem porque o ama. Mas ele deve fazê-lo de um modo que esteja de acordo com sua justiça. Seu proceder, seu padrão moral, sua maneira, seu método, sua dignidade e sua majestade. Não pode fazer de qualquer jeito, não. Deus é cheio de amor para conosco. Deus quer salvar-nos, mas Ele também deseja fazê-lo legalmente. O amor de Deus é limitado por sua justiça. Uma mãe procura salvar seu filho independente dos meios. O que importa é salvá-lo. Muitas vezes sem se importar se está cometendo alguma injustiça. Porém, Deus não age assim. É verdade que Deus nos quer salvar e é verdade que precisamos ser salvos. Porém, Deus não pode salvar-nos à custa de se envolver em injustiça. Deus deve salvar-nos preservando sua justiça. Para Deus é importante salvar-nos, mas deve fazê-lo de acordo com sua justiça. O homem deve ser capaz de perceber que recebeu vida e foi salvo porque Deus nos justificou da maneira mais justa. Então, um segundo subtópico vai falar sobre um prisioneiro que é libertado. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nesse texto de Romanos 3:24, Paulo usa a expressão redenção. A justificação é feita mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ao morrer por nós, Cristo abre a oportunidade de nos libertar do pecado. Jesus pagou o preço da nossa salvação e por isso nos comprou a liberdade. Éramos prisioneiros, mas Cristo agora comprou a nossa liberdade. Redenção é o ato de remir, significa resgate, ou seja, o ato de livrar mediante o pagamento. No Antigo Testamento, o escravo era resgatado mediante um pagamento. É exatamente isto que Deus fez. Enviou seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar, nos livrar da garra do pecado. Ele pagou o preço em nosso favor. Por isso o apóstolo Pedro nos lembra que não fomos comprados com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. 1 Pedro 1, 18, 19. Como fomos comprados por Cristo, libertamo-nos do jugo do pecado e por isso não mais estamos sob a condenação, alcançamos a justificação. Somos então prisioneiros libertados da garra do pecado. Ainda o terceiro subtópico vai falar sobre um inocente que é culpado. Uma vez ao ano, a nação de Israel, através do sumo sacerdote, oferecia sacrifício a Deus. Pegava-se um animal inocente, matava e o seu sangue era aspergido, era jogado no propiciatório. Só após isso, Deus se fazia presente no meio do povo. Era um símbolo temporário de comunhão com Deus. Paulo então vai mostrar o inocente Jesus Cristo, entregando sua vida como propiciação pelos meus e pelos seus pecados. Ou seja, um inocente morrendo por nós pecadores.
Vamos agora para o segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico da nossa lição fala sobre a justificação contestada. Mas não é de toda forma que nós somos justificados. Não é de toda forma, né? Tem que ser de uma maneira justa, como nós falamos no primeiro tópico. A justificação se opõe à salvação meritória. Esse é um subtópico da lição. O que é isso? Esse subtópico fala da ideia distorcida que os judeus tinham. Eles se orgulhavam por causa da lei. Eles tinham recebido a lei e se orgulhavam por causa disso. Por causa da circuncisão e das tradições. Achavam que a justificação era por mérito humano. Paulo então vai mostrar que a salvação é pela fé. É aceitar o que Jesus já fez por cada um de nós. Então, não é mérito, é questão de fé, não é questão de mérito daquilo que nós fazemos. Não, é a questão de fé em Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Essa foi uma pergunta feita, né? O carcereiro perguntou a Paulo o que deveria fazer para ser salvo. Então Paulo vai ser bastante claro, ele diz, olha, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Então não existe nenhum esforço humano, é apenas crer, é questão de fé. Você pode dizer, mas eu sou uma pessoa boa, eu não fumo, não bebo, eu gosto de dar esmola, gosto de ir em evangélicos, gosto de ir à igreja, eu rezo 10 Ave Maria por dia, faço caridade, não é? Eu também tenho Jesus no coração e vou também para o céu. Meu querido, nada disso vai lhe levar ao céu. Não é o esforço humano, não é a questão meritória, aquilo que o homem faz que vai levar ele ao céu. Não. Aqui o apóstolo Paulo está a nos ensinar que só através da fé em Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, ou seja, não vem do esforço humano, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9 vai falar sobre isso. A fé em Jesus reflete mudança de vida e de atitude. Então não adianta, não basta apenas você dizer que tem Jesus no coração, que ama Jesus, que gosta de Jesus, se não há mudança de vida em você, se isso não reflete em mudança de atitude, mudança de vida. Então, se não existe, se o Evangelho não mudou sua vida, então ele ainda não fez aquilo, né, que o Evangelho está proposto a fazer, que é mudar a vida de um pecador. A justificação se opõe ao orgulho nacionalista, né, outro subtópico. É porventura Deus somente dos judeus? Paulo vai perguntar. E não é também dos gentios? Aí Paulo vai dizer, também dos gentios, certamente. Essa era uma visão equivocada dos judeus. Eles achavam que Deus era exclusividade deles. Deus não é exclusividade de nenhuma religião, de nenhum povo ou segmento. Ele morreu por todos, por mim e morreu por você. Então ele não é exclusividade de ninguém. A justificação também se opõe ao antinomismo. Antinomismo significa contra o sistema da lei. O apóstolo Paulo começou a ser acusado de ser contra a lei. Eles achavam que Paulo estava ensinando que a fé tornava a lei desprezível, onde na verdade Paulo estava indicando que ao homem é impossível cumprir a lei. A lei apenas serviu para apontar para Cristo Jesus. Só Jesus foi capaz de cumpri-la. Então, eles achavam que Paulo estava sendo contra a lei. O terceiro tópico da nossa lição vai falar sobre justificação exemplificada.
Para comprovar que a justificação se faz pela fé em Cristo Jesus e não pela a lei ou pelas obras humanas, o apóstolo toma como exemplo o caso de Abraão. Por isso que é justificação exemplificada, ou seja, é o exemplo de Abraão, de cuja descendência biológica os judeus se orgulhavam. O apóstolo mostra que Abraão, o pai fundador de Israel, foi justificado não por obras. Ele também não foi justificado por circuncisão, nem pela lei, conforme o capítulo 4 de Romanos, mas pela fé. Abraão foi justificado diante de Deus porque creio em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça, como nos afirma Gênesis capítulo 15, versículo 6. Em consequência, Abraão é agora o pai de todos os que creem, sejam eles judeus ou, evidentemente, gentios. Então, esse é um resumo, né? Chegamos ao final de mais uma lição. Espero ter ajudado com este resumo. Com esse resumo, é uma síntese, né? Apenas de uma forma rápida aí, para lhe ajudar no conteúdo da lição. Então, que Deus o abençoe, uma boa aula e até a próxima, se Deus assim nos permitir.